Depois de inúmeros atritos com o Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Hugo Motta, passou a atuar como aliado estratégico de Lula em pautas consideradas sensíveis às vésperas das eleições. Além de ajudar a manter e aprovar propostas de interesse do governo aprovadas pelo Senado, o líder da Casa Baixa é visto pelos governistas como peça muito importante, uma peça-chave para barrar as pautas que coloquem o Planalto em saia justa e outras propostas de forte apelo popular que podem favorecer a oposição, como a redução da maioridade penal. A parceria ganhou mais força nas articulações envolvendo o projeto sobre o fim da escala 6x1. Além de ter apoiado a análise da medida na Câmara, Hugo Motta negociou a retirada da urgência constitucional dessa proposta. E, em troca, os aliados de Lula esperam que ele continue a travar a análise das matérias que geram desgaste ao petista. Eu vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, trazer as impressões sobre o rito normal das propostas no Congresso Nacional, o rito em um ano eleitoral e o rito em um ano eleitoral com um aliado na cadeira da presidência. Hugo Motta se tornou uma figura estratégica muito importante. O presidente Lula deu quase a camisa 10 para ele, Dávila. O problema é com quem está a camisa do presidente do Senado. Esse é o ponto, porque se aprova as coisas na Câmara, não aprova no Senado. Chega no Senado, barra. Olha o que aconteceu com a 6x1. Fez ali um fast track do seu amiguinho Hugo Motta, só que chegou no Senado, pronto. Ali como um bom zagueiro, parou a bola e agora a bola está no pé do zagueiro, não está no pé do centroavante, então não adianta nada. Isso é este teatro eleitoral. O Hugo Motta está fazendo o joguinho pensando no seu estado, na sua reeleição, nos seus compatriotas, né? E do outro lado, no Senado, a mesma coisa, outro jogo. Um jogo até que começou lá atrás, com um certo descontentamento com barrar o nome de Rodrigo Pacheco para o STF e insistir no Messias. Então, Caniato, isto é jogo de cena. E jogo de cena num Congresso que tem apenas algumas semanas de sessão. Depois disso, tudo fecha e nós vamos para a campanha eleitoral. Ou seja, este casinho de amor um pouquinho antes do fim da festa não vai lugar algum. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Você, Musa, dá para considerar Hugo Motta como um legítimo representante do Centrão e ao tomar esse tipo de decisão ou adotar essa postura, já é um indicativo de que parte do Centrão vai embarcar nessa com Lula? Neto, se eu te perguntar qual é a ideologia do Motta, você saberia responder, ou algum de nós aqui? É bem provável que não. O Motta do Congresso. Oi? O nosso Motta eu sei qual é. O nosso Motta está muito claro. O Motta do Congresso. Eu duvido que alguém ousaria aqui saber com convicção o que ele pensa. Todos nós temos os nossos vieses e o que nós pensamos ali a quatro paredes no nosso ambiente privado. Mas o do nosso Motta a gente sabe, do outro Motta é impossível. Consequentemente, se você não sabe o posicionamento dele, e ele é uma figura importante dentro da política nacional, fica muito claro que ele corresponde ao tal centrão, que ele vai pular do muro aonde for mais conveniente. Normalmente, quem está em cima do muro, quando cai para o lado da esquerda. É mais ou menos isso. Mas, nesse caso, como a esquerda ela tem sido uma constante no Brasil nesse século, basicamente, o que acontece é que boa parte deles vão indo de um lado para o outro e normalmente caem para o lado de lá. E o lado de lá eu menciono que, por mais que às vezes flertem com alguma coisa, a pauta da esquerda ela é muito mais sedutora para o Centrão, porque a pauta da esquerda significa mais Estado, ou seja, mais orçamento sendo distribuído para eles. Pouco importa se há mais educação e infraestrutura, eles precisam dar um mínimo para não criar uma rebelião social, um quadro social completamente destruído, onde chegam em níveis que realmente não tem mais sequer o que distribuir. Mas os atuais níveis que o Brasil ainda tem,
uma boa parte para parasitar em cima do orçamento público, a pauta da esquerda é mais sedutora, cresce Estado, há mais emendas, há mais fundo eleitoral, há mais distribuições dessas emendas bilionárias que comprimem cada vez mais parte do orçamento. Então, a minha pergunta é se ele é a tua pergunta, se ele é uma figura clássica do Centrão? Sim. Se ele está pronto para apoiar o Lula? Também sim, porque lá virão mais promessas, que significa mais dinheiro para suas pautas, para eles, única e exclusivamente, buscarem o seu objetivo número 1, 2, 3, 4, 5, até 10, se perpetuar dentro do poder. Pois é, você, Beraldo, e essa característica de muitos parlamentares, eu acho que o Hugo Motta talvez seja o exemplo mais proeminente nesse momento, o congressista Total Flex. A depender do momento, da situação, ele embarca na canoa à direita ou na canoa à esquerda. Parece que o Hugo Motta abraçou quem será o seu amigo principal nessa eleição, né? O presidente da República. Renato, eu discordo dessa visão da mudança de canoa. Eu acho que políticos como o Hugo Motta estão sempre na sua própria canoa, observando, por estarem em Brasília, o cenário nacional, mas nunca se esquecendo que o que permite a ele exercer o mandato parlamentar é a realidade no seu estado. Hoje, para essa eleição de 2026, o presidente da Câmara lançou seu pai para o Senado, se não me engano, ou pelo menos está trabalhando incessantemente nessa articulação. Ele vai, obviamente, disputar, ele próprio, Hugo Motta, vai disputar a reeleição e vai fazer os arranjos que no estado dele, conforme ele enxergar, serão mais convenientes. O senso de sobrevivência é muito aguçado nesses políticos tradicionais. E é importante a gente destacar que o Hugo Motta não tem nada de bobo. O Hugo Motta é médico formado, abriu mão do exercício da medicina para se dedicar à política. Sua família, na Paraíba, tem uma longa tradição de política, de ocupar cargos públicos, e com isso ele vai levando adiante essa estratégia de fazer do seu trabalho ser parlamentar. E veja que, apesar da pouca idade, ele já é presidente da Câmara. Então, o Hugo Motta é uma figura de uma articulação impressionante e que está 100% alinhado à realidade da política brasileira. O que nos deixa indignados não é a atuação do Hugo Motta. O que nos deixa indignados é a dinâmica da política brasileira. É como as coisas acontecem, é como nós ainda temos um volume gigantesco de votos de pessoas que não compreendem a importância do seu voto, pessoas que não compreendem a importância de fazer uma avaliação daqueles candidatos que estão ali, às vezes dominam as suas áreas, mas que não passam por uma efetiva revisão do seu histórico, dos seus atos. Cidades pobres que votam na mesma pessoa, no mesmo candidato, eleição após eleição, e a cidade continua pobre. Às vezes ela continua pobre, mas tem o maior número de praças, que não muda absolutamente a vida de ninguém. Não tem saneamento, mas tem a praça. Não tem saneamento, não tem segurança. A educação é uma porcaria, mas tem o campo de futebol. Então, Caniato, o Hugo Motta é um político que trabalha com a matéria-prima que foi entregue a ele, que é desta política terrível, a política que atrasa o Brasil, a política que não deixa o Brasil não só explorar o seu verdadeiro potencial, mas distribuir não só também o resultado, mas distribuir essa jornada da prosperidade com todos os brasileiros. Então, isso é o retrato desse uso completamente limitado que existe da política como um instrumento para melhorar o país. Pois é, o Motta vai analisar o posicionamento do Motta, mas é o nosso Motta, o Motta do programa Os Pingos nos Is, que é muito diferente
do Mota do Congresso. E a gente sempre gosta de reforçar que vocês não têm parentesco, apesar da grafia idêntica, né, Mota? Exato, Caniato, é sempre bom reforçar isso. Há projetos do Congresso que são bons e há projetos do Congresso que são muito ruins. A qualidade de um projeto não depende necessariamente de quem criou o projeto. Um exemplo é o projeto antifacção, que foi originalmente criado pelo governo e era horroroso, era quase um projeto pró-facção. E foi totalmente reformulado por Guilherme Derrite e se tornou uma importante arma de combate ao crime. Mas existe uma espécie de lei que raramente falha. E eu, com muita modéstia, vou sugerir que vocês chamem de lei do Mota. No caso, o Mota aqui, o Mota do Pingos. E a lei do Mota diz o seguinte: toda vez que o governo se aliar com o Congresso para empurrar a aprovação de algum projeto, vocês podem se preparar. Porque ou vão enfiar a mão no seu bolso, ou vão atacar a sua liberdade, ou então vão fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pois é, deixa eu passar para o Dávila, só para a gente fechar essa discussão. Dávila, essa dinâmica de apoios, de mudanças, de reavaliações. Ora, em uma eleição eu estou com um grupo, na outra eleição eu estou com outro grupo. Muitos fazem essa leitura que o Beraldo disse. Na verdade, integrantes do Centrão não estão na canoa A, B ou C, estão na própria canoa, né? Tanto que lá atrás tinha uma piada que faziam do antigo MDB, que o MDB nunca saía do governo, né? Estava sempre aliado com aquele que estava na cadeira de presidente da República. Foi sair da base governista, salvo engano, com Jair Bolsonaro, mas ficou mais de 25 anos, creio eu, aliado ao poder ou então na própria cadeira. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação a esse posicionamento de Hugo Mota, que lá no início da legislatura flertou com a oposição, mas parece que sucumbiu aí às articulações da base governista? O Cristiano Beraldo está completamente certo do seu diagnóstico. A eleição hoje, Caniato, todo o incentivo é feito para você olhar para o seu umbigo, isto é, para o seu estado, para o seu distrito. E os partidos também. Por quê? Porque os partidos têm interesse em eleger as maiores bancadas possíveis para o Congresso Nacional, justamente porque se elege o maior número de deputados para o Congresso Nacional, tem mais dinheiro para fazer campanha, mais dinheiro para o fundo partidário. Então, Caniato, ninguém está pensando no Brasil, está cada um pensando no seu umbigo. E o Cristiano Beraldo tem toda razão nisso. Ou seja, os incentivos eleitorais hoje no Brasil não são voltados para melhorar o Brasil, são voltados para cada um eleger o seu deputado no seu distrito e a soma desses deputados dá o maior número de fundo partidário e fundo eleitoral para o partido político. É um total desvirtuamento do que deveria ser a eleição. A gente está aqui discutindo grandes projetos nacionais, como é que tira o Brasil dessa encrenca. Não. Está lá o Hugo Mota com a sua visão míope pensando na Paraíba, está ali o outro deputado pensando no seu distrito. E é assim que é o jogo. Por isso, ou nós aprovamos uma reforma política para valer, instituímos o voto distrital, ou nós vamos continuar deste jeito, transformando a política nacional, na verdade, numa questão de conchavos para defender interesses locais. Agora eu vou fazer algo que eu nunca fiz, né? Plantão esportivo. Tem gol. 2-0 Brasil, Vini Júnior fez há pouco, Brasil vencendo a Escócia por 2-0. Você segue acompanhando talvez em uma outra emissora, em um televisor, acompanhando a Rádio Jovem Pan e no outro televisor, ficando bem informado, acompanhando as análises aqui em Os Pingos nos Is.